Sextou em mais um podcast Universo Cigano e hoje, minha gente, 1º de agosto, é o mês mais esperado, mais desejado por mim, sim, o mês do meu aniversário, então é um dos melhores meses, né, gente? Vamos falar a verdade. Brincadeiras à parte, todo dia é bom, né, gente? Todo dia é uma nova oportunidade. Mas hoje... Olha, ó, Leozinho não sabe o dia do meu aniversário. Vou falar aqui pra vocês porque aceito presentes. E olha, se você quiser acertar, me dê cartas. Amo ganhar cartas também. Todos os tipos de oráculos que você pode imaginar. 24, Léo, 24 de agosto. É, no segundo diazinho de Virgem ali, ó. Por isso que pega um pouquinho da influência ainda ali dos leoninos, sabe? Mas não consegui ficar no signo de Leão. Até gostaria, porque você já viu o leonino com cabelo ruim? Todos eles têm uma juba, minha gente. E eu aqui tive que pegar justamente o iniciozinho de agosto. Não consegui pegar a jubinha dos leoninos. Mas, minha gente, brincadeira pra cá, brincadeira pra lá. Como é que vocês estão? Aguardando ansiosamente para saber quais as energias dos signos solares para este mês. Eu já estou, assim, na vibração positiva, falando, ô universo, manda prosperidade, manda abundância, manda felicidade, manda tudo de bom, para que todos nós possamos fluir em todas as áreas da nossa vida, é ou não é verdade? Gente, então, sem muitas delongas, vamos iniciar aqui, agradecendo a espiritualidade maior, pedindo a proteção, a permissão, para que mais uma vez possamos fazer a leitura da mandala astrológica do mês de agosto, que nós possamos receber essas mensagens que vêm do plano astral superior e que com isso nós possamos então ter maior discernimento, maior clareza e conseguir alcançar os nossos objetivos, não na inércia, mas no movimento, na ação e na consciência. Que assim seja e assim se faça. Então vamos iniciando aqui. Vou montar a nossa queridíssima mandala. Começando por quem? Por eles? Claro, os arianos. Eu tô com um pressentimento, sabe, Léo? Que esse mês vai ser um mês que nem... Eu ouvia muito isso em igrejas evangélicas. Agosto de Deus. Então, eu tô sentindo que vai ser um mês realmente abençoado. Para alguns signos astrológicos aqui que estavam passando um perrenguezinho, e claro, todos nós passamos alguns perrengues na nossa vida, né, minha gente? Mas alguns estavam com umas energias mais densas para o seu mês. Eu estou sentindo que este mês vai ser um mês suave, tranquilo. Frio para quem é aqui do sul e seco para quem é de Brasília. Então, teremos aí climas diferenciados para cada parte. E me conta aqui, enquanto eu estou montando essa mandala, da onde você está falando? É aqui da minha terrinha? É de outra terrinha? De que estado? De que cidade? E mesmo você que está assistindo a gravação, hein? Eu tô te vendo aí, você assistindo a gravação, não está assistindo no ao vivo? Conta para mim também aqui nos comentários, que eu sempre tô ligadinha nesses comentários. Bom, montada aqui a nossa mandala maravilhosa, então vamos sem mais delongas, gente, porque agosto é um mês superativo, apesar de ser do elemento terra, terra também é concretização, então vamos concretizar essa leitura o quanto antes. Começamos aqui com os arianjos. Mês de agosto vai falar para você, arianjo, meu amor, que você consiga trabalhar melhor as suas questões internas, que você consiga amadurecer um pouquinho mais as questões emocionais profundas que você estiver vivendo. Tudo isso a partir do seu movimento de olhar para dentro. Por mais que você tenha uma energia, a gente sabe que arianos têm uma energia poderosa de ação, né? O fogo, que é o elemento de Áries, mas busque, durante esse mês de agosto, trabalhar também, olhando para dentro, ressignificando algumas coisas, buscando essa profundidade e essa maturidade das suas emoções. Vamos para quem é do signo aqui de Touro. Bom, o que eu vou falar aqui para esse signo de Touro que sai todas as cartas extremamente racionais. Está muito
falando sobre a questão de você afrouxar um pouquinho o laço. Tá muito racional, começa por aí. Muitas vezes a gente constrói os próprios obstáculos ou dificuldades na nossa vida em relação a onde a gente quer chegar, porque a gente quer que tudo se encaixe, tudo faça sentido, e tem algumas coisas que vão fugir, principalmente do nosso controle. Mas, mais do que controle, vai sair daquilo que a gente quer que aconteça, da forma com que a gente acontece, porque muitas coisas estão interagindo para isso. Está falando para você focar nas suas alianças, para você não se cobrar tanto, para você conseguir lidar melhor com esses obstáculos, essas dificuldades durante esse mês de agosto, sem ser tanto pelo viés racional. Então, busca um equilíbrio nesse sentido para este mês, que isso vai te ajudar super. Vamos agora para os geminianos. Eles que são os mestres da comunicação, e esse mês a gente vai falar de mestre Manolo, que é o mestre cigano que rege a comunicação. E aqui está falando que você precisa trabalhar um pouco mais o seu equilíbrio também com o feminino, com a ação intuitiva que esse arquétipo chama aqui na nossa mandala, para que você consiga alcançar também as coisas profundas, emocionais, espirituais, que muitas vezes também não farão muito sentido, que muitas vezes você não entende o propósito das coisas, mas você precisa fazer escolhas. E essas escolhas, elas precisam vir pensando justamente na liberdade, na leveza de você as fazer, sem pensar que será uma prisão. Então, para quem é do signo aqui de Gêmeos, lide melhor com essas energias durante agosto, para que você consiga mais fluidez nos seus caminhos. Para o signo de Câncer agora, nós vamos falar aqui sobre expandir horizontes, olhar as coisas ao seu redor, sabe? Não ficar tão focado, às vezes, só no seu núcleo, na sua família, nos seus amigos, porque canceriano tende a ter essas características de não expandir muito. Então, aqui está falando, olha as coisas ao seu redor. E, inclusive, quando você olhar as coisas ao seu redor, você precisa se desfazer daqueles pesos que não são seus. E isso é uma coisa que cancerianos também precisam aprender a soltar, porque muitas vezes, por amor, puxa todas as responsabilidades, todas as tarefas, tudo para si. Isso se torna muito pesado para você. Então, libere, devolva para o outro o que é dele, e você vai ver que, inclusive, você vai ter mais clareza mental com isso, porque você não vai estar preocupado ou preocupada com o que é do outro. Você vai estar focada em você, nas coisas que te pertencem, nas suas conquistas, nos seus recursos, e com isso você vai alcançar, sim, mais prosperidade na sua vida. Vamos chegar aqui ao signo que também é deste mês fantástico de agosto, que é os leoninos, que já estão aí, né, na comemoração dos seus aniversários. Para quem é deste signo de Leão, está falando sobre a busca pelo conhecimento, que nunca acaba, né, minha gente? Nunca acaba. E leoninos, eles têm esse feeling de querer estar sempre se aprimorando, estudando. Eles têm aquela parada que muitas pessoas acham que é só com aparência, mas não é não, minha gente. São pessoas muito estudiosas. A questão é que muitas vezes são aceleradas por serem do signo, aliás, regidos pelo elemento fogo também. Então, aqui está falando que conhecimento é bom, conhecimento vai te levar longe, vai trazer mudanças significativas na sua vida, porém, contudo, todavia, você precisa aprender que tudo tem o seu tempo de maturidade, o seu tempo de maturação, para que, de fato e de verdade, aconteça na sua vida. Mudanças profundas não vai ser do dia para a noite. Então, tenha um pouquinho mais de paciência e se abra para o novo, porque, mais uma vez, é um signo também que tem um pouquinho de dificuldade de se abrir para aquilo que não estava previsível, para aquilo que estava pensando que seria daquela forma. Então, se abra para esse novo, se abra para que as coisas possam ter o tempo delas acontecer e continue no seu caminho, se aprimorando, estudando e fazendo a sua parte. Agora a gente chegou aqui
nesse signo, que é o signo lindérrimo aqui da minha pessoa, que é os virginianos. E aqui, vamos ver, ai meu Deus do céu, coisa mais linda. Pelo menos tem uma carta aqui que, ó, do meu coração, amei. Gente, virginianos, esse mês de agosto, prepara o coração para soltar. Sabe o que você vai soltar? Meu amigo e minha amiga e eu junto com vocês, nós vamos soltar tudo aquilo que não nos faz mais bem, tudo aquilo que já passou. Sabe aqueles mortos que a gente fica velando eternamente? Aquele ciclo que a gente não encerra? Pois bem, esse mês agora, você vai liberar esses ciclos, você vai transmutar tudo isso para que você consiga se conectar mais à sua essência e com isso crescer e, olha a cartinha maravilhosa que eu falei para vocês, prosperar, a gente quer demais prosperar. Signos do elemento terra são muito focados nessa idealização do realizar, do concretizar e sim, está marcando para esse mês de agosto esta questão. Agora é claro que você precisa também, meu amigo, minha amiga, eu estou falando para vocês juntamente a mim, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é encerrar ciclos que já acabaram, romper com isso para você se conectar verdadeiramente com você mesmo e sua essência. Vamos agora para os librianos. E os librianos estão aqui com algumas questões esse mês de agosto, que é no ponto de vista de transformação. Transformar a partir da sua intuição tudo aquilo que é uma sombra, uma dor, uma coisa que muitas vezes a gente não gosta de enxergar, de olhar, de colocar para debaixo assim do tapete, sabe, gente? Aqui está falando que esse mês, libriano, é a oportunidade de você transmutar e transformar tudo isso a partir de você se conectar com a sua intuição e aí sim você liberar todas essas questões das suas sombras, das suas dores, das suas mazelas. Claro que não vamos iluminar em um mês só, mas se a gente soltar um pouquinho por vez e a gente trazer o ar, que é o elemento de Libra, como um agregado, como algo positivo, que é trabalhando o nosso mental, a gente vai conseguir soltar algumas dessas amarras, ok? Chegamos então aqui em Escorpião. Escorpião, vamos ver aqui. Está falando muito para que este mês você trabalhe a sua energia mais do masculino equilibrado, daquela ação proativa, daquele fazer alinhado com a sua espiritualidade, ou seja, não é porque está na sua espiritualidade que você não vai se alinhar com ela. Então, esse mês está pedindo bastante isso para que você consiga se equilibrar. Escorpião tende a ser regidos pela água, que é muito do emocional, que é muito das profundezas, muito dessa questão toda. E aqui ele está fazendo esse convite para dar uma equilibrada, sabe, em tudo isso que você está vivenciando, para que você possa se conectar com os seus mentores, para que as suas águas e as suas emoções possam entrar num nível de equilíbrio, então, para você, durante este mês de agosto. E agora vamos aqui para Sagitário. Sagitarianos, vamos lá. Agora em agosto está pedindo para você astúcia, está pedindo para você estratégia, não faz as coisas de qualquer jeito não, sagitariano. Eu sei que às vezes o sagitariano ele entra num flow de um oba-oba, de um uhul e tal, só que aqui está falando que se você não fizer com estratégia, meu amor, você vai quebrar a carinha, você vai ficar muito no quase, foi quase, quase, porque essa energia está te circulando durante esse mês inteiro. Saiu 2 cartas assim, exatamente com a mesma energia, que é sobre isso, sobre o quase, sobre os pequenos obstáculos. E se você não estiver ligadinho, se você não estiver prestando atenção, com atenção, observando os movimentos ao seu redor, você vai ainda se deixar abater por causa desses pequenos obstáculos que podem surgir no seu caminho durante esse mês agora de agosto. Vamos para quem é de Capricórnio. Esses que são regidos também pelo elemento terra e estão com cartas fantásticas agora para
O mês de agosto está falando que a partir de uma comunicação alinhada, uma comunicação assertiva, ficar também aberto a receber mensagens. Se você tinha aquelas propostas que estavam ali, beirando, é nesse momento que você tem que se abrir. Sabe aquele follow-up que o pessoal gosta de falar muito em negociações? Faz aqueles follow-ups, começa a movimentar ali novamente, não se fecha dentro de quatro paredes esperando as coisas chover e cair na sua cabeça. Vai em busca, sempre com alegria, com gratidão no seu coração, mostrando que você já é um sucesso. Porque o que acontece? Capricornianos têm uma pequena, uma leve tendência, às vezes, a ser resmungão, meio rabugento e tudo mais. Só que aqui está te convidando exatamente para, neste mês, você se trabalhar nessa energia da alegria, de você já se sentir um sucesso, de você já se enxergar aonde você quer chegar, de você trabalhar toda essa sua energia, sua comunicação, seu posicionamento para que as coisas então possam fluir. E flui, tá, minha gente? Eu vou falar, flui. Quando a gente se abre para o universo, quando a gente se alinha com o universo ele manda assim. Bem, vamos falar agora de Aquário, do meu querido Leozinho que está aqui. Vamos ver como é que vai ser, Léo, este mês. Muitas emoções. Cartas todas emocionais aqui para os aquarianos. Segura o coração. Aqui saiu o coração mesmo. Segura o coração. Mas assim, vai. Vai com coragem, vai com ousadia e cria a tua base. Cria o teu alicerce. Agora é hora de criar base. Pode ser que você não vá já colocar lá, sabe, as paredinhas todas, o seu telhadinho, mas cria essa base forte durante esse mês de agosto, para que aí você possa construir o seu império, construir aquilo que você deseja. E que isso esteja alinhado, inclusive, com aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que faz realmente o teu coração vibrar. Porque se a gente vai para o lado de fazer só pelo dinheiro, ou fazer só porque tem que fazer, não tem outra escolha, a gente acaba esmorecendo no meio do caminho, tá certo? E chegamos nos piscianos, o último dos signos aqui da nossa mandala astrológica de agosto. E aqui cartas fofíssimas, né? Para os piscianos, está falando muito sobre estar próximo e conectado com as pessoas que são leais, que são fiéis. Elas são aquelas que trazem um quentinho no nosso coração, que você possa utilizar-se da sua sabedoria. Gente, piscianos são seres tão intuitivos, né? E às vezes eles esquecem disso e eles não se permitem explorar isso com sabedoria e auxiliar, inclusive, as pessoas que estão próximas. Os caminhos, eles estarão, piscianos, os caminhos estarão abertos para você nesse mês de agosto. Mas, mais uma vez, eu lembro, não só para os piscianos, para todo mundo. Gente, não adianta querer as coisas, pedir a espiritualidade que te abençoe e você não fazer a sua parte. Faça a sua parte. Não espere as coisas de mão beijada, que nem dizem, sabe? Espere as coisas em movimento, em ação, porque é isso que a espiritualidade quer de nós. Vamos para alguns conselhos do baralho cigano para o mês de agosto, então, para todos os signos. Muito bem, e olha só, aqui começa falando o seguinte: para esse mês de agosto, a espiritualidade recomenda que você se sinta mais leve. E não é por acaso, não só para alguns signos específicos aqui que fala sobre soltar, sobre encerrar ciclos e tudo mais, aqui fala sobre trazer essa leveza para a sua vida, para as suas escolhas, para aquilo que você faz, para os seus relacionamentos. Traga essa leveza. Sem esquecer de ter sempre contigo essa questão da espiritualidade lado a lado, sendo a sua aliada mais importante, aquela que, inclusive, te ajuda a equilibrar o seu pensante, a sua questão do seu racional que fica enlouquecido. Então, a espiritualidade ajuda a dar essa equilibrada, que é muito importante. Porque tudo, né, minha gente? Tudo vem para a nossa mente pensante. A partir dali, a gente vai fazendo uma triagem daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido, daquilo que nós queremos absorver, daquilo que nós queremos deixar ir.
E a partir disso está falando que a energia de carência, de não merecimento e de escassez, ela vai estar durante este mês para aqueles, tem o para aqueles que se sentirem sem recursos, para aqueles que não olharem para os seus recursos como preciosidades que tem na sua vida, para aqueles que esmorecerem no primeiro obstáculo, aqueles que no primeiro não, na primeira negociação que não deu certo, para a primeira palavra meia torta que ouviu da pessoa que está com você, já achar que está tudo destruído, tudo acabado. Para esse tipo de pessoa que vive nessa energia, as coisas tendem, sim, neste mês a ser mais difíceis. Agora, se você, no oposto a isso, ver que tudo é uma possibilidade de que isso vai, inclusive, desenvolver ainda mais as suas habilidades, vai fazer com que você se potencialize ainda mais dentro daquilo que você deseja, vai trazer uma força imensa para o seu mês. E diria até mais, né? Isso que eles trazem como um conselho, vamos dizer assim, se a pessoa ela consegue interiorizar isso, absorver e integrar isso na sua vida, é para o resto da sua vida. Não é só para um mês específico, no ano. Aqui a gente fala, claro, para todos os signos, para você já se trabalhando nessas energias durante o seu mês. Mas é claro que tem coisas que não é só num mês que a gente precisa trabalhar, né, minha gente? É a vida toda. Então, traga essas reflexões que as cartas estão sinalizando aqui para o seu coração, para a sua vida, para o seu dia a dia. Eu digo que mais importante de que você ter o conhecimento é você transformá-lo em práticas diárias, é em você realizar e em você se aprimorando dia após dia. Ninguém está aqui para ganhar a competição de ser o perfeito, porque isso é algo que, olha, se você aí acha, não, mas eu já sou perfeito, ou eu estou muito próximo de tornar-me a perfeição, eu te digo, está muito enganado. Muito ainda nós precisamos nos desenvolver. Muito ainda nós precisamos nos trabalhar para a gente chegar minimamente, talvez não será nem em uma ou duas encarnações, em algumas, próximo, inclusive dos modelos que nós tivemos aí, de vários avatares que chegaram como um exemplo aqui na nossa humanidade. Bom, vamos tirar os conselhos finais agora com o nosso baralho auxiliar aqui, o Zen do Osho, para ver qual é a energia, então, deste mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual será a cartinha? Esta daqui. E a carta para o mês, olha, que interessante, minha gente. É confiança. Sim, para todos os signos astrológicos. Exercite a confiança. Confiança é você acreditar no seu potencial, nas suas habilidades, nos seus recursos, na espiritualidade que nunca te abandona. Na verdade, quem abandona a espiritualidade é você. A espiritualidade sempre está ali, torcendo, zelando, inspirando. A gente que muitas vezes deixa de lado por causa que está machucado, está ferido, fica ali naquela mágoa, naquele ressentimento, se lamuriando, e a gente acaba perdendo esse nosso tato com a espiritualidade e, com isso, também a gente se desconecta do nosso poder pessoal, dos nossos recursos. Confiança, gente, é uma coisa que eu digo a vocês. É como se jogar de um paraquedas, de um avião sem paraquedas. Não tem nenhuma garantia, mas se você não fizer isso, você ficará à mercê de ser refém de uma situação. Então, confiar é você ter a crença, acreditar de que as suas escolhas, porque sim, tudo são escolhas, que você está fazendo, elas estão alinhadas com a sua essência, com quem você é, e que sim, as coisas no tempo delas irão acontecer. Muitas vezes a gente briga com a espiritualidade, porque a gente quer e a gente quer agora, a gente quer alguma coisa e a gente quer para ontem. E aí não acontece. E aí a espiritualidade, ela tá ali, ela
sempre se faz presente e você fica ainda brigando com a espiritualidade. Eu já passei por isso, minha gente. Eu já passei por isso. Então eu sei que muitos de vocês também ficam, pô, espiritualidade, é sério isso? As orações às vezes viram DRs, é ou não é? E a questão é confiar. Quando a gente fala sobre entrega e confia, a entrega é exatamente isso. É você confiar de que as coisas vão se desenvolver, fazendo a sua parte e esperando o tempo das coisas amadurecer. É o preparo. Essa semana eu estava fazendo alguns conteúdos para o meu Instagram. Se você ainda não me segue, @RosianeMenegol. Lá eu posto conteúdos diários para te inspirar, para te acalentar, para te trazer uma palavra para você conseguir olhar para a sua vida com todo o recurso, com toda a espiritualidade, todo o poder que tem. E aí eu estava falando exatamente em um ponto específico, que era esse, sabe? De a gente confiar mais no nosso potencial e confiar na espiritualidade, de que as coisas vão se realizar. Só que tudo é um processo, tudo tem o seu tempo de maturidade e a gente precisa compreender isso. Eu sei que quando a gente está em sofrimento ou passando por uma dificuldade, coisa que não é tão legal, a gente gostaria de resolver logo, a gente gostaria que essa dor deixasse de existir, assim, tipo, só fechando e abrindo os olhos, e não é assim que acontece, mas tudo é necessário para nos preparar para aquilo que nós queremos, para aquilo que a espiritualidade está junto conosco, ali semeando, para que quando vem a colheita ela seja farta e abundante. Bom, minha gente, nós falamos aqui de tantas energias, tantas coisas incríveis. Eu espero que você aí que esteja me assistindo, que você pegue um pouquinho do que foi dito aqui e você aplique, nem que seja uma frasezinha, uma palavrinha que foi dita aqui durante o seu mês de agosto. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, em especial a Eletropulse, que é o treinamento inteligente, minha gente. Eu vou falar para vocês, não só é um treinamento inteligente, como é eficiente. Já estou lá na Eletropulse há mais de 2 meses e digo a vocês, cada dia eu fico mais empolgada com essa metodologia que eles têm. Em apenas 20 minutinhos de treino, eles é tão potencializado, tem toda uma roupinha, gente, cheia de eletrodos que induzem ali a questão da contração involuntária dos músculos. E isso faz com que um treinamento de 20 minutinhos se compare, se equivale aí a uma academia de 1h30. É coisa pra caramba. E eu digo pra vocês, as dorzinhas vêm, mas aquelas dorzinhas do amor, sabe? Que eu fico até assim, nossa, tá doendo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, minha gente, convido você a conhecer a Eletropulse aqui em Erechim. Fica lá na rua São José 765. Eu vou deixar também aqui para vocês o WhatsApp para que vocês possam entrar em contato com eles e agendar uma aula experimental gratuita. Olha que baita oportunidade aí para o seu mês de agosto. Eu sei, eu tô de aniversário, mas o presente pode ser seu. Olha aí que baita oportunidade que você pode ter aí para o seu mês de agosto. Ter esse treino e eu tenho certeza, você vai se apaixonar. É bom demais da conta, gente. Então anota aí, que eu vou falar bem devagarinho para você conseguir anotar. 54993244619. Ou então, siga eles, Eletropulse Erechim. Lá pelo Instagram você também consegue entrar em contato com eles e fazer o agendamento, então, aí da sua aula experimental. E, já vou dar o spoiler aqui. Este mês, irei trazer aqui o Rafael, que é o proprietário da Eletropulse, para que ele venha conversar aqui com a gente. Então, já vai sentindo aí a energia, já vai agendando essa aula experimental e logo, logo eu estarei aqui trazendo para vocês também mais informações sobre essa empresa maravilhosa que, gente, eu digo para vocês, é um cuidado com o corpo? É, mas não é só cuidado com o corpo, gente. Quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, a nossa mente melhora, o nosso sono melhora, a disposição melhora, tudo melhora na nossa vida, né? Quem tem insônia, quem tem depressão, quem tem ansiedade, tudo isso melhora a partir, sim, de várias práticas, mas uma delas que é fundamental é a atividade física, certo? Agradecer aqui meu Leozinho querido, também quero agradecer aqui neste podcast ao Infosat, o senhor Infosat, porque ele está, gente, revolucionando aqui o nosso estúdio, tá ficando
lindo, super iluminado. E nós vamos ter em breve umas novidades maravilhosas aqui para vocês. Então, se eu fosse você e eu ainda não estivesse seguindo, que eu acho assim que todo mundo que está assistindo aqui está seguindo, mas se eu, porventura, não estivesse seguindo, eu seguiria agora o Portal Area News. Eu colocaria lá nos meus favoritos o site do portalareanews.com.br, que tem notícias de qualidade. Nós temos colunistas fantásticos para você já nos seguir, para você já acompanhar. E em breve nós vamos trazer novidades incríveis aqui para você acompanhar de pertinho junto com a gente e poder vir até aqui, né, Nel? Tomar um chima, um cafezinho no nosso estúdio. Só vou dizer assim para vocês, tá ficando lindo, lindo, tá bem? Então é isso, minha gente, um sextou maravilhoso, um beijinho no coração de vocês, que vocês possam seguir, que a espiritualidade possa abençoar os caminhos. Um grande beijo e sextou!